Aleluia, glória a Deus. Salmo 116, versículo 15 em diante, diz assim: o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Oferecemos a ti, Senhor, o nosso sacrifício de gratidão e louvor a ti. Sabemos que não somos dignos de entrar no Santo dos Santos, não somos dignos de sequer amarrar as tuas sandálias, não somos dignos, nunca seremos. Mas obrigado por nos amar, obrigado por nos acolher. E eu digo, Senhor, que somos sim teus filhos e que somos teus servos. Ah, Jesus, nos leva agora a um lugar, Jesus, a um lugar onde os anjos cantam santo, a um lugar onde os anjos estão adorando o teu santo nome, sem cessar, sem parar. Nos permita, Jesus, amarrar teus sandálios. Eu sei que não sou digno, me permita amarrar tuas sandálias, mas eu sei que não sou digno. Eu te amo como na primeira vez que eu te vi. Eu te amo como na primeira vez que eu te vi. Oh, leva-me ao lugar onde os serafins escondem o rosto. Oh, leva-me ao lugar onde os serafins escondem o rosto. Senhor, entrar na sala do trono. Que saudade de estar no santo lugar e te adorar. Permita amarrar tuas sandálias, eu sei que não sou digno. Permita amarrar tuas sandálias, eu sei que não sou digno. Eu te amo como na primeira vez que eu te vi.
te amo, eu te amo, como na primeira vez que eu te vi. Oh, leva-me ao lugar onde os serafins escondem o rosto. Oh, leva-me ao lugar onde os serafins escondem o rosto. Oh, leva-me ao lugar onde os serafins escondem o rosto. Eu te amo, meu Senhor, mais do que tudo que há nessa terra. Como eu amo, meu Senhor, 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 amado-me. Se até os anjos se mostram, os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Se até os anjos se mostram, e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Lançamos nossas coroas aos teus pés, Cordeiro Santo de Deus. Eu vou viver esse amor, eu vou viver esse amor. Eu vou viver esse amor, eu vou viver esse amor, até te encontrar, ser consumido por Ele, até te encontrar, ser consumido por Ele. Eu vou viver esse amor, eu vou viver esse amor. Eu vou viver esse amor, eu vou viver esse amor, até te encontrar e ser consumido por Ele, até te encontrar e ser consumido por Ele. Flua como o rio, Senhor, flua como o oceano, sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Deus. Flua como um rio, flua como um rio. Flua como um rio, vem como o oceano, inunda-nos, inunda-nos. Flua como um rio e vem como o oceano, inunda-nos, inunda-nos com teu rio de amor, com teu rio de amor.
vou viver esse amor, eu vou viver esse amor até te encontrar e ser consumido por Ele, até te encontrar e ser consumido por Ele.
preciosa, Jesus. Ah, pedra preciosa é o Senhor. És tudo que temos, Jesus. És tudo.
pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa.
melhor parte eu escolhi, é de estar aos teus pés, é de estar aos teus pés, aos teus pés, aos teus pés, consigo meu perfume, a minha adoração, amado meu, aos teus pés, aos teus pés, dando a ti o louvor que é devido. Adoramos o nome do Senhor e gostaríamos de compartilhar a palavra do Senhor nesse momento. Nós não estamos reunidos presencialmente, mas eu creio que o Senhor nos conecta e assim nós podemos caminhar como igreja. Nós podemos caminhar e prosseguir. Nos dias de hoje, já se faz aí um ano que nós vemos, que a igreja do Senhor vem caminhando, não de uma forma diferente, mas em meio a um caos, de todas as formas, econômico, epidemiológico e outras coisas mais, contra um sistema, contra ideologias, mas a igreja do Senhor, ela continua caminhando, ela continua avançando, e nós não podemos parar. Nós como igreja, nós não podemos parar de caminhar, nós não podemos parar de prosseguir. E nesse dia de hoje, eu meditando na palavra do Senhor, é como se tudo que eu leio, tudo que eu medito, tudo que eu tenho como devocional na presença do Senhor, principalmente nos dias de hoje, principalmente com o que vem acontecendo, as coisas ao nosso redor, mas cada vez mais o Senhor me leva a olhar para o alto, o Senhor me leva a olhar, para aquilo que é eterno, para aquilo que é para sempre. E nos dias de hoje, principalmente, a igreja, ela vem talvez, de certa forma, a maioria de nós olhamos muito para as circunstâncias e principalmente para as ideologias e começamos a defender causas que não são nossas, que não é da igreja, e começamos a lançar as nossas opiniões e paramos de olhar para o alto e paramos de olhar para aquilo que é eterno. Eu gostaria de compartilhar um capítulo nesse momento, que está lá em Colossenses capítulo 3, onde mais do que nunca nós devemos olhar para o alto. E meditando nesse capítulo é como se fosse, um resumo, uma orientação de como devemos viver, principalmente nos dias de hoje, onde a maior parte do nosso tempo é dentro de casa, a maior parte do nosso tempo é em casa, querendo ou não. Alguns estão bem, estão confortáveis, outros não, e é também nossos irmãos em Cristo. A oração que eu tenho feito é: Senhor, não deixe faltar nada na nossa mesa, na vida dos teus filhos. Não deixe, Senhor, nenhum dos teus filhos passar por nenhuma necessidade sequer. E se passamos por alguma necessidade, por alguma aflição, com certeza é para que seja gerado em nós algo. Isso é fato. O Senhor sabe como tratar cada um de nós
quando nós reconhecemos que somos filhos dele, quando nós olhamos para o alto e entendemos quem ele é em nós, quem é Cristo para nós. Nesse capítulo 3 do livro de Colossenses, gostaria de começar a ler aqui o início dele, o versículo 1, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha, nesses 3 versículos que nós lemos aqui, se nós entendermos o que é esse, morrer com Cristo, ressuscitar com Ele, o que é buscar as coisas lá do alto, nós não vamos nos preocupar com nada que tem acontecido ao nosso redor. Nós não vamos nos preocupar com nada que tem acontecido no mundo todo. No mundo todo. Para uns, o fim já chegou. Para muitos cristãos, o fim já chegou. E já praticamente está esperando para que o Senhor venha. Já descansou no Senhor. Inclusive neste fim de semana, uma das nossas irmãs aqui da igreja perdeu a sua mãe, e ela encerrou a carreira aqui. As coisas desse mundo já não fazem mais sentido para ela, e ela descansou no Senhor. E na hora que eu recebi essa notícia, eu lembrei da minha avó, porque a minha avó, eu pude acompanhar os fins dos dias dela, os últimos dias e os últimos anos de vida. E eu lembro que quando ela teve a sua primeira AVC, eu estive com ela no hospital fazendo companhia. Em meio às medicações, em meio aos delírios e tudo que ela estava tendo ali, as suas confusões. Mas o que mais me chamou a atenção e que me fez recordar no dia de hoje foi que o que mais vinha na mente dela era Jesus, era o Senhor. E eu lembro que ela precisava fazer um exame de tomografia, e ali eles pegaram ela e eu comecei a acompanhar ela ali. E ela meio que sem saber onde estava, ou sem noção de tempo e espaço. Eu lembro que ela fazia perguntas, e ela sempre fez isso, desde que eu me conheço, que eu lembro de pequeno, quando andava de ônibus com ela em qualquer lugar. Ela fazia uma pergunta para aquelas pessoas: você já conhece o Senhor? Você já conhece Jesus? E alguns diziam: já conheço. E ela falava: que bom. E quando diziam não, ela não perdia a oportunidade, ela falava do amor do Senhor. E assim não foi diferente. Ali em meio ao hospital, em meio à hora de fazer aquele exame, ela fazia essas mesmas perguntas: você já conhece o Senhor? E em meio aos delírios ela falava: como Deus é bom, como Deus é bom. E no dia de hoje eu comecei a refletir sobre isso, e eu pude entender como é importante nós olharmos para as coisas que são do alto, assim como o apóstolo Paulo começa no início desse capítulo, assim como ele começa a dizer que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Mas no versículo 3 ele diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Jesus veio, morreu por nós e ressuscitou. E quando nós entendemos esse morrer, que ele fala aqui: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe, esse morrer é realmente nós matarmos o velho homem todos os dias. E ao mesmo tempo, quando nós ressuscitamos com Cristo, estamos ocultos nele, é realmente olhar para as coisas
que vem do alto. É realmente olhar para as coisas que são eternas, é realmente olhar para as coisas que estão guardadas no reino de Deus. E por mais que nós caminhamos aqui, por mais que nós andamos e vivemos nessa terra, nós passamos por situações, nós passamos por circunstâncias. As contas não param de chegar, as necessidades, elas são dia após dia. Mas o que eu quero dizer é que, apesar de que nós preocupamos sim com essas coisas, nós nos afligimos com isso, quando não temos condições financeiras de pagar as nossas contas ou de suprir uma necessidade, isso nos aflige, isso nos consome, e com o dia de amanhã nós nos preocupamos e nós começamos a olhar para as coisas que são da terra. E isso acaba fazendo com que nós, de certa forma, talvez duvidamos das coisas que vêm do alto, ou duvidando desse ressuscitar, de Cristo nos ocultar, até que chegue um dia em que nós podemos reinar com Ele em glória. E nós, como igreja, nós precisamos entender isso, principalmente. O que nós mais temos ouvido agora, nos últimos tempos, é que o Senhor está próximo de vir. Como eu disse que para alguns Cristo já veio, já encerrou a sua carreira nessa terra, mas nós ainda prosseguimos, nós ainda avançamos, nós ainda continuamos caminhando aqui, e nós precisamos persistir e permanecer, e descansar no Senhor, e olhar para o alto. Quando eu passei pelo meu processo cirúrgico, que eu tive que abaixar a minha cabeça, sabe, esse capítulo fez muito sentido para mim, de olhar para as coisas que são do alto, porque eu não tinha mais o que fazer. A única coisa era olhar para as coisas que vêm do alto. E quando nós olhamos para aquilo que é eterno, quando nós olhamos para aquilo que é, sabe, duradouro, o Senhor trabalha em nosso favor aqui na terra. E nos versículos a seguir, Paulo continua dizendo, e ali ele faz, sabe, ele começa a dizer sobre os pecados, sobre as impurezas, sobre a nossa natureza humana, porque ele sabe que o velho homem, ele apesar de nós sermos ressuscitados com Cristo através do batismo, esse velho homem, ele continua gritando dentro de nós todos os dias. E aí ele começa no versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refez para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Paulo, nesse momento, ele diz para nós: olha, nós devemos olhar para as coisas que são do alto, nós devemos olhar para Cristo. Nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, mas nós precisamos deixar o velho homem para que nós possamos continuar prosseguindo. E o que mais chama a atenção nos dias de hoje é que nesse trecho que nós lemos aqui agora, é que a maioria de nós não temos entendido que, além de olhar para o alto, para as coisas que vêm do alto, nós precisamos deixar tudo isso de lado. E aí é onde a igreja começa a pegar a graça de Deus,
e entender ela de uma forma totalmente diferente, aonde a graça do Senhor me faz livre, me faz, livre. Eu posso fazer o que eu quiser. A graça de Deus, ela me salvou. A graça de Deus, ela me remiu. Sim, ela me remiu dos meus pecados, mas eu preciso viver isso, assim como ele diz nesse pequeno trecho aqui. Olha, eu li esse capítulo nos últimos dias, desde domingo. Eu li ele, li hoje de novo e comecei a ler todos os dias. E cada vez que eu lia, o Senhor ministrava no meu coração. Interessante é que eu comecei a olhar para dentro da minha casa. E é como se ali Paulo tivesse dito isso para mim aqui. O Senhor usou ele para escrever essa carta, e principalmente para os dias de hoje, nesse capítulo. Por isso a Bíblia ela é tão atual, a palavra de Deus ela é tão viva. E hoje, quantos de nós pegamos a graça de Deus em meio aos nossos pecados, às nossas mazelas, nós anulamos, nós simplesmente pegamos todos os nossos pecados e vivemos com eles ali, entrelaçados, e não queremos deixar, não queremos abandonar, para podermos prosseguir. Quando eu digo que nós confundimos isso, olha o que diz em Romanos 6, do versículo 13 e 14. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quando o pecado não nos domina mais, aí sim vivemos na graça de Deus. Aí sim nós somos plenos, aí sim nós conseguimos entender, aí sim nós conseguimos caminhar, e aí sim nós conseguimos prosseguir e desfrutar da graça de Deus. Por isso, cada vez mais nós vamos ver, principalmente a última vez que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra, onde eu li ali e compartilhei o capítulo de Judas. Principalmente nos dias de hoje vão sim surgir falsos profetas, principalmente tentando mudar a nossa forma de pensar, tentando mudar a nossa forma de interpretar a palavra, para simplesmente nós entendermos que a graça de Deus aceita todos os nossos pecados. O Senhor nos aceita sim, quando nós chegamos com todos os nossos pecados, mas quando nós entendemos, quando nós temos o entendimento do que é morrer e ressuscitar com Cristo, quando nós temos o entendimento do que é se revestir, do novo homem, e deixando o velho, despojando, e assim como Paulo diz, perdi o capítulo aqui. Amém. E assim como ele diz: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maledicência, e assim por diante. A graça de Deus, ela realmente nos faz andar e olhar para as coisas que são do alto, porque a terra, as coisas dessa terra, principalmente muitos de nós somos confrontados em pequenos detalhes, uma pequena mentira, um pequeno desvio, uma pequena má conduta, no famoso jeitinho brasileiro, como nós dizemos, para tudo tem um jeito. E assim nós vemos. Se você observar
O sistema em si, o que as pessoas mais procuram são as brechas que há no sistema, para que nós possamos talvez aproveitar, tirar algum proveito disso. E muitas das vezes nós, como cristãos, nós somos colocados à prova o tempo todo, porque nós vemos muita gente, a grande maioria, até mesmo irmãos nós em Cristo, fazendo aquilo que não seja correto. Nós somos confrontados o tempo todo. Sabe, ele continua dizendo, no versículo 12 em diante, ele começa a falar sobre, sabe, aquilo que nós devemos cultivar, aquilo que nós devemos, sabe, exercer, aquilo que nós devemos praticar e fazer. É como se nós lemos esse capítulo todos os dias, é como se houvesse uma instrução, para quando nós levantássemos pela manhã, e ali nós fomos estar juntamente com Cristo, devemos olhar para o alto, e ali nós devemos ter sabedoria e discernimento para poder agir e fazer tudo que seja para o Senhor. E no versículo 12 ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Quando nós olhamos para o alto, nós começamos a praticar exatamente o que está descrito aqui, do versículo 12 até o 17. Nós começamos a ter atitudes que são coisas que vêm do alto e que não vêm de nós, porque o que vem de nós é indignação, maldade, maledicência, palavras malditas. Mas o que vem do que é eterno é a longanimidade, é a bondade, é a mansidão, é o domínio próprio, é os frutos do Espírito, aquilo que tem que ser inserido em nós todos os dias, porque só assim nós conseguimos suportar uns aos outros, pois só assim nós conseguimos amar uns aos outros. Olha o que diz no versículo 14: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Por isso eu tenho tanto prazer em sentir o amor do Senhor, em sentir o amor de Cristo. Hoje eu ouvi uma história interessante de Agostinho. Eu não pesquisei para ver se é verdade, mas eu ouvi, eu achei interessante e gostaria de compartilhar. Diz que Agostinho, quando converteu, ele andava pela rua da cidade e parece que antes de sua conversão ele teve uma vida muito promíscua. E quando ele andava pela cidade, uma de suas ex-amantes começou a gritar ele pela rua. E ele andava e essa ex-amante gritava: Agostinho, Agostinho. E ele continuou andando, ele continuou caminhando, e ele não olhava para trás. E ela gritando: Agostinho, Agostinho. E ela dizia: sou eu, lembra de mim, até que ele olhou para trás e disse: eu não sou o Agostinho, esse não sou eu. E prosseguiu o seu caminho, porque realmente eu acredito que ele creu que havia um novo homem nele. Ele se despojou de tudo e ele entendeu
prosseguiu. E só assim nós vamos conseguir. No versículo 17, olha o que diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E no versículo 12, quando ele começa dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Nós somos um povo eleito. Quando ele diz isso, que somos eleitos, e no versículo 17, que tudo que nós devemos fazer tem que ser em nome do Senhor, há um peso muito grande. Há um peso grande na forma de nós entendermos que somos embaixadores de Cristo, como filhos do Pai. Por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, nós passamos por situações onde isso é colocado à prova. E às vezes nós temos que perdoar sem mesmo sequer ter vontade. Às vezes a vontade é de bater, de agredir, mas nós devemos amar e perdoar. Isso é uma atitude. Isso é Cristo reinando em nós. E quando nós fazemos isso, sabendo que vem do Senhor, é gerado algo dentro de nós. E aí por isso que vem dizendo no versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Chamados em um só corpo. E aí ele continua dizendo: que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E esse habitar ricamente em nós a palavra de Cristo é exatamente como ele continua prosseguindo, para que nós possamos instruirmos uns aos outros, para que nós possamos aconselharmos uns aos outros, para que nós possamos ter inserido dentro de nós aquilo que vem do alto, aquilo que é eterno. Sabe, isso não anula as bênçãos do Senhor para a nossa vida. O fato de nós entendermos e vivermos dessa maneira, isso não vai fazer que nós vamos ser miseráveis nessa terra, mas vai fazer que nós possamos ter uma vida diferente. E aonde as circunstâncias, e aonde as situações que vivemos, de uma forma geral, como o mundo está hoje, nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos, sabe, estar nas nossas casas e descansar no Senhor. E para fechar no finzinho aqui, ele instrui como nós devemos viver em família, vivermos na nossa casa. E principalmente nós que somos pais. Nos últimos meses, posso dizer assim, nos últimos 40 dias eu tenho trabalhado na minha casa. Minha filha menor, ela tem ficado comigo. Ela tem 4 anos. E tem sido interessante, porque eu estou trabalhando, ela está ali. E aí às vezes ela tem alguma necessidade, ela precisa de alguma coisa. Então paro para o almoço, a gente almoça junto. De repente ela está entediada, ela quer brincar, ela quer fazer alguma coisa, e eu ainda tenho que continuar meu trabalho. Mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto o Senhor é bom. E esses dias ela disse para mim que estava com saudade dos amiguinhos, perguntou se eu estava com saudade dos meus amigos. E já havia algum tempinho que a gente não se reunia para adorar o nome do Senhor. E eu confesso que hoje foi prazeroso ver os meninos e nós podemos estarmos aqui adorando o nome do Senhor. O Senhor sabe o quanto a gente ama adorar o nome dele junto, o quanto é prazeroso para nós estar na presença dele. Sabe, em tom de cânticos, em tom de canções. E a oração que eu peço ao Senhor é que Ele, sabe, se agrade do nosso culto, se agrade daquilo que estamos oferecendo a Ele. Mas muito mais do que isso, é a nossa conduta. Quando nós saímos, quando nós, sabe, estamos na nossa casa, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos desempenhando aquilo que nos foi proposto, aquilo que nos foi colocado. É isso que nós precisamos entender. E olha o que ele diz aqui, no versículo 18: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor.
Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Interessante é que alguns têm uma certa resistência quando nós dizemos isso. Esposas, sede submissas ao próprio marido. E ele, maridos, amai vossas esposas. Mas quando ele diz isso, é para homens e para mulheres que entendem o que é esse olhar para o alto, o que é ter Cristo inserido dentro de si, o que é não viver para si mesmo, mas viver o amor de Cristo sendo transbordado dentro das nossas casas. Nós como homens, as mulheres como no papel de esposas, os filhos. E ali ele dá uma orientação para todos nós. Sabe, olha, famílias, vocês que estão em casa, esposa, sede submissa, o seu marido é um homem de Deus, confie nele, ele está ungindo a sua casa, ele está ungindo você, ele está abençoando os filhos, ele está sendo amoroso, ele está sendo compassivo, ele está sendo compreensivo, ele está te tratando como Cristo trata a noiva, a igreja. Sabe, esse é o contexto. Da mesma forma, os filhos, obedecei os vossos pais. Quando o lar tem Cristo como centro, quando o lar habita ricamente a presença do Senhor, quando na casa realmente o Senhor é que manda, o Senhor é que determina e usa o homem como sacerdote e a mulher como sábia que edifica a casa, os filhos são abençoados, os filhos são prósperos. E eles entendem esse obedecer. E os pais da mesma forma entendem que não devem aborrecer os filhos também, para que os mesmos não fiquem desanimados. Há sim uma preocupação minha muito grande com os meus filhos, com a geração. Eu quando criança, eu ainda podia sair para a rua e brincar, não tinha coisas eletrônicas. Tinha algumas, mas não tão quanto hoje. As redes sociais não existiam. Então eu tinha o prazer de desfrutar e brincar com os meus colegas, com os meus amigos, as minhas frustrações, resolvia ali no convívio. Talvez na época dos meus pais não foram tão fácil assim. Talvez na infância ele teve que trabalhar, ele teve que ralar, ele teve que fazer outras coisas e não teve o privilégio de desfrutar dessa fase de criança. Mas assim ele foi homem, ele constituiu a sua família, soube criar os seus filhos no caminho do Senhor, nos ensinou e continua sendo fiel ao Senhor até hoje. E os nossos filhos, hoje estão dentro de casa com a gente, nem em escola. Alguns não estão tendo o privilégio de estudar, principalmente os que estudam em escola pública. O sistema é ineficiente, já tiveram tempo suficiente, mas eles não querem que as crianças sejam pensantes, eles não querem que a geração de hoje tenha suas próprias, opiniões, tenha os seus próprios conhecimentos e conceitos.
Então eu oro para que essa geração, entenda perfeitamente o que é esse viver em Cristo, que é realmente, sabe, esse habitar do Senhor, esse olhar para o alto, principalmente quando nós estamos dentro de casa ali. A minha filha não entende, ela já quer, por ela estaria brincando na escola, desfrutando de tudo isso, mas infelizmente o sistema não permite, não tem aulas ainda. A esperança de muitos está nos medicamentos, está no Estado, mas nós devemos crer, nós devemos acreditar, nós devemos entender o quão Cristo é bom. E eu gostaria de encerrar lendo algo que Paulo disse aqui mesmo no livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13 ao 20. E diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O homem pode tramar, o homem pode planejar, pode fazer o que quiser, mas tudo acontece debaixo da mão do Deus vivo, do Deus poderoso. Qual pai que irá deixar os seus filhos padecer? O nosso Pai Celestial não vai. E se nós entendemos isso, se nós conseguimos olhar para o alto, se nós conseguimos olhar para as coisas que vêm do alto, se nós entendermos o que a palavra de Deus diz para nós todos os dias, nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir romper, nós vamos conseguir reinar. Podemos sim desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, mas que nós não deixamos, que nós não paramos de acreditar, que nós não paramos de sonhar, que nós não paramos de crer em Deus, no que Ele pode fazer por nós. Sabe, o inimigo ele quer sim que nós paramos, que nós não avançamos. Mas nós como igreja, nós precisamos entender isso, nós precisamos prosseguir, nós precisamos avançar e entendemos que o Senhor domina sobre tudo e sobre todas as coisas. Sim, nós somos estrangeiros nessa terra, nós somos passageiros aqui, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guia, o Senhor nos guarda. Então nós precisamos ainda, como homens, como mulheres, sonharmos. Nós ainda precisamos cumprir a nossa jornada aqui nessa terra. Nós precisamos anunciar a palavra do Senhor. Nós precisamos, prosseguir e viver o que a palavra do Senhor nos diz. Que nós possamos pegar ali o capítulo 3 desse livro de Colossenses, do versículo 12 em diante, viver exatamente o que está dizendo ali. Como igreja nós possamos avançar. Que o amor do Senhor não venha se esfriar. A palavra de Deus é clara sobre isso, que nos últimos dias o amor de muitos vão se esfriar. E nós vemos claramente isso acontecendo, principalmente quando
todos querem ter o direito, principalmente quando nós vemos todos querendo que os seus direitos possam valer, querendo que os seus direitos prevaleçam na sociedade, querendo que os seus direitos sejam determinantes para uma geração, querendo que os seus direitos possam ser, fundamentados e implantados. Mas nós, como Igreja de Cristo, nós temos que exigir que a justiça do Senhor possa prevalecer, que a justiça do Deus vivo possa prevalecer sobre as nossas vidas. E é difícil talvez nós entendermos isso, porque talvez em tantas situações, em tantas circunstâncias, nós olhamos e talvez nos sentimos prejudicados. Mas quando nós temos o Senhor como o nosso justo, como o nosso juiz, a paz do Senhor como o nosso hábito, as coisas funcionam diferente e o Senhor faz da maneira dele. E que nós possamos, principalmente daqui para frente, olhar para o alto e acreditar que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, e que nós estamos ali ocultos debaixo das suas asas, e no tempo certo, na hora certa, seremos, glorificados e reinaremos com Ele eternamente. Por isso que eu acredito, eu creio que daqui para frente a Igreja do Senhor, ela deve sim voltar a anunciar que Ele vem, voltar a anunciar que é chegado o reino de Deus, que Ele está chegando, que Ele está vindo, que Ele vem, que Ele vem, que Ele vem, que Ele virá. E é isso que o Senhor quer fazer. Jesus, nós olhamos para o alto, nós acreditamos e nós cremos em Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor não deixe nós, como Teus filhos, padecer, que nós não venhamos parar no meio do caminho, que nós não venhamos deixar, as circunstâncias, que nós não venhamos deixar as aflições, aquilo que nos rodeia, nos impedir de olharmos para o alto, nos impedir de fazermos aquilo que a Tua palavra diz que devemos fazer, que nós possamos viver debaixo da Tua graça, que nós possamos viver na Tua graça. E viver na Tua graça é deixar o pecado, e viver na Tua graça é deixar o velho homem, e viver na Tua graça é viver os frutos do Teu Espírito, tendo a essência do Seu amor em nós. Oh Jesus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Deus. Estou queimando de amor.
estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se dá, estou te amando mais, estou te amando mais. Apaixonado por ti. Apaixonado por ti, e daqui 1 milhão de anos ainda estarei, e daqui 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti, e daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, Te amo, eu te amo. A minha canção é: te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é: te amo, como eu te amo. Senhor, nós abençoamos os teus filhos, nós abençoamos, Senhor, cada um do teu povo, da tua igreja. Pai, por isso nós abençoamos, sabe, o teu povo que tem sido fiel, que tem dizimado, que tem ofertado, que tem contribuído. Pai, que o Senhor continue abençoando as nossas casas, que o Senhor continue derramando sobre as nossas casas, suprindo as nossas necessidades e fazendo com que nós possamos repartir aquilo que temos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pedindo que o Senhor vá em cada uma das casas dos teus filhos, em cada uma das casas, Senhor, da tua igreja, dos teus filhos amados. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar a tua prosperidade, da tua herança. Papai, por isso nós te louvamos, por isso nós te agradecemos e queremos te louvar, Jesus, dizer que tu és o Rei. Aleluia, Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, e
só uma voz que clama no deserto. O rei está chegando. O rei está à porta. Portais eternos Para que entre o rei da glória. portais eternos Para que entre o rei. portais eternos para que entre o rei da glória. Anuncia portais eternos para que entre o rei. Eis o rei, eis o rei, que tira o pecado do mundo. Eis o rei, eis o rei, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar os nós das tuas sandálias. Sou só uma voz que clama no deserto. O rei está chegando. O rei está à porta. De desatar sou só uma voz que clama no deserto. O rei está chegando. O rei está à porta. Anuncia portais eternos para que entre o rei da glória. Anuncia portais eternos para que entre o Para que entre o rei da glória. Anuncia portais eternos. Para que entre o rei. caminho do Senhor Jesus. Ele está chegando. Preparai o caminho do Senhor Jesus. Ele está chegando. Preparai o caminho do Senhor Jesus. O Rei está chegando. Ele vem, Ele vem, saltando pelos montes. Ele vem, ele vem. Ele está chegando, ele está chegando. Não tire os olhos do alto, igreja. Portais eternos para que entre o rei da glória. Anuncio portais eternos para que entre o rei. Anuncio portais